Olá, eu sou a Thelma, escritora e leitora, na fase de thrillers, e aqui é um thriller doméstico. Hoje eu faço a resenha sem spoilers do livro O Último Jantar, da Shari Lapena. É isso, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem nas redes sociais com conteúdos diferentes que eu espero que você goste. Vamos a este último jantar de Páscoa. Todas as famílias felizes são iguais, mas as infelizes são infelizes à sua maneira, já diria Tolstói de uma forma melhor do que essa que eu disse. E essa frase é a abertura do livro da Shari Lapena, O Último Jantar. Achei bem interessante porque é isso que ela retrata nos livros dela, famílias que parecem felizes, mas não são. E cada uma é esquisitinha da sua maneira, e isso faz com que os thrillers domésticos dela sejam tão interessantes, tão cheios de mistérios que a gente não consegue descobrir e é envolvido. Eu vi uma entrevista dela, eu contei isso no último vídeo, que ela gosta de retratar pessoas normais, com suas vidas ordinárias, que de repente se veem estressadas, se veem impressionadas porque um crime acontece na vizinhança e os segredos que elas escondem podem ser revelados. Isso causa todo o furor e dá todo o brilhantismo dos livros dela. Então aqui vamos falar especificamente desse último jantar, que é um jantar de Páscoa, uma coisa diferente em relação aos nossos hábitos. A gente tem o almoço no domingo de Páscoa. Aqui eu descobri que eles fazem jantar. Isso é nos Estados Unidos, ela gosta dos subúrbios, então sim, estamos num subúrbio próximo a Nova York, no Vale do Hudson. O lugar é chamado Bracken Hill e é super posh, é um lugar chique. Gente rica, de casas maravilhosas, cinematográficas é que moram ali. E é por isso que os Merton, o casal Sheila e Fred Merton, moram ali, porque eles têm grana pra caramba. O Fred, ele trabalhou com robótica, ele criou uma empresa de robótica e fez a vida. Ele que tinha, a gente vai descobrir no meio do livro, que ele vem de uma origem mais simples. E que ele acaba enriquecendo graças a esse tino que ele tem para o comércio empresarial, né? Nesse ramo tão moderninho de robótica, faz com que ele ganhe muito dinheiro. Então eles têm sim grana suficiente para ter uma mansão ali em Bracken Hill e despertar a inveja de muita gente, inclusive dos próprios filhos deles. Eles têm 3 filhos, a Catherine, o Dan e a Jenna. Eu fiz mais ou menos na ordem porque até onde eu entendi, a Catherine é a filha mais velha, supostamente a mais ajuizada, foi estudar medicina, ela é médica, se casou com o Ted, que é dentista. Eles mantêm por si só um belo padrão de vida, já que ambos trabalham, profissionais liberais, bem remunerados, imagino eu. Eles conseguem manter uma casa legal, mas não em Bracken Hill, não aquela mansão cinematográfica dos pais deles. E a Catherine é aquela mais apegada aos pais, é a preferida, né? Os dois outros a chamam de a preferida dos pais. Não que ela seja a preferida do Fred, que a gente vai descobrindo, que é um cara bem difícil. Um cara que não tem, assim, um cara que meio narcisista, né? Tem essa descrição no livro, ou seja, ele só se importa com ele mesmo. Ele não tá nem aí pro restante, nem pra esposa, nem pros filhos, nem pra ninguém. Ele quer saber de fazer o dele e fez muito bem. Ele é, como qualquer narcisista, muito carismático, então as pessoas o conhecem, é um cara muito legal, muito isso, muito aquilo, mas quem o conhece na intimidade sabe que ele tem o outro lado, ele tem o lado monstro, escondidinho, mas que para a família ele revela. Um cara que é incapaz de empatia, de sentimentos, de qualquer manifestação de carinho,
que vocês podem imaginar como impacta os filhos. Então a Catherine é meio apegada à mãe, tida como a preferida e ama simplesmente aquela casa. Ela deseja, mais que tudo, que ela seja herdeira da casa para que ela possa morar. Então é esse tipo de coisa, quando filhos começam a desejar a herança dos pais vivos. É esse tipo de coisinha que você vai sentindo ali na história. Já o Dan, o varão da família, o filho homem, que deveria seguir os passos do pai, tocar essa empresa de robótica, se mostrou um incompetente. Mas como todo bom incompetente, ele não reconhece isso, ele se sente um injustiçado. Bom, pelo menos é isso que a história vai contando pra gente ou nos levando a crer. Que ele não dá conta de tocar os negócios como o pai faria. E chega um momento que o pai está envelhecendo, né? Os pais já são sexagenários, até onde eu posso entender. É aquele momento de transição, de repente, de passar o negócio para os filhos continuarem tocando. E o Dan, que trabalhava com ele, que chegou a trabalhar com ele uns bons anos, seria a escolha óbvia para essa transição. Porém, isso a gente vai descobrir logo no começo, porque aconteceu antes. O pai já havia decidido que não dava, que ia ser uma roubada, ele preferiu vender a empresa. Vender, e quando houve a venda, ele ficou extremamente decepcionado, o Dan, mas ele esperava ou alimentava algum tipo de ilusão que ele seria o braço direito do novo comprador, porque ele conhecia muito bem o negócio e tudo mais. Só que não é isso que acontece. Os compradores falaram, legal, compramos a empresa do seu pai tá milionário, mas você tá fora, a gente não precisa dos seus serviços. E isso é altamente frustrante pro Dan, que não consegue emprego e fica. Então a gente já conhece, a gente entra nessa história com ele nessa situação meio difícil, que piorou porque ele tinha até uma reserva de dinheiro que ele fez trabalhando com o pai e tal, $500 mil, alguma coisa assim, que é grana para caramba. Ou seja, daria para ele fazer uma transição de carreira, para ele conseguir encontrar um outro emprego, para ele se manter, porém, já de cara também a gente descobre que ele investiu mal esse dinheiro. Depois a gente vai entender como ele investiu, mas investiu em algo que não tem liquidez, tá preso o dinheiro dele, ele não pode sacar e ele tá com a corda no pescoço, tem contas para pagar. A mulher dele, a Lisa, que se casou com ele num momento de auge, que ele estava empregado, que estava tudo dando certo, começa a achar difícil o casamento nessa situação. Ele que é um cara estranho, aliás, todos da história são estranhos. É um pouco da vida, né? Todo mundo tem a sua esquisitice. E a Shari LaPena nos leva a conhecer esses interiores, esses lugares obscuros das pessoas. Aos poucos ela vai nos mostrando esses segredinhos que cada um esconde. E por último a gente tem a Jenna, que é a filha mais nova, a artista plástica, que vive de mesada do pai. Porque é muito legal a vida de artista plástica, que não rende nada, mas o pai a sustenta. Mas como eu já disse, o Fred não é um cara bacana, que faz isso de bom grado. Não, faz jogando na cara, que eu tô te sustentando, vagabunda. Tipo isso. Mas você vai entendendo que é mais ou menos nesse contexto de toda a história. E aí a gente vai ser convidado ao último jantar do domingo de Páscoa, onde os 3 filhos e seus cônjuges, a Jenna tem um namorado, acho que ele chama Jack, que ela conheceu uma semana atrás, numa pista de dança, tirando a parte de cima da roupa e dançando, entendeu? Que gracinha de casal. Não, isso não tem nada a ver, mas ela é esse tipo mais despojadão, e o Jack também é artista plástico, despojado.
E ela o leva como convidado nesse jantar, todos estão reunidos, com a Irena também, Irena que foi babá dos 3 filhos e segue como empregada da família, então isso tem que 30 anos de serviço, sei lá, 20, 30 anos de serviços ali na casa. É claro que agora, com todos crescidos, ela virou a funcionária que vai 1 ou 2 vezes por semana, ela está como convidada nesse jantar, mas sabe aquela convidada que vai lavar a louça? Só ela, sozinha no final. Tipo, esse tipo de convidada, sabe? Aquela coisa que pode gerar um processo trabalhista. Não, esse tipo de relação eu quero dizer. E todos estão sentados à mesa para o jantar de Páscoa, quando o pau começa a quebrar. Geral ali, eu nem lembro qual é a revelação, porque o que acontece? Existe essa ganância de todo mundo na herança desses pais vivos. Tipo isso, sabe? Você fica, eu quero essa casa, eu preciso de não sei quantos milhões. Nesse jantar, as pessoas foram com alguns objetivos. A Catherine queria saber, a mãe estava muito esquisita, ela queria saber, a mãe tinha algo a revelar, então ela foi com esse intuito de descobrir o que é isso, o que ela precisa ajeitar para que a casa venha para ela no futuro. O Dan tá com a corda no pescoço e precisa de um empréstimo, senão ele não consegue, ele tá com a mortgage, né, com aqueles empréstimos que eles fazem com a casa com garantia, ele vai perder a casa, sabe, coisas assim. E a Jenna quer que o pai continue pagando a mesada para ela continuar com a vidinha dela. E o pai tá ameaçando de cortar a mesada dela. Então é nessa pegada que é o jantar de Páscoa e rola um quebra-pau. Um quebra-pau daqueles, todo mundo levanta e vai embora no meio do jantar, assim, nem chega à sobremesa. Olha só que decepção. Melhor parte. Nem chega à sobremesa. As pessoas vão pegando suas bolsinhas, suas coisas, pegando seus carros e vão saindo. Vocês vão ver que tem uma ordem de saída dos convidados. Até a Irena não fica pra lavar a louça. Ela, pica a mula, vai todo mundo embora. E é isso. O detalhe é que na manhã seguinte, a Irena vai lá, fala assim, ok, deixa eu ir lá lavar a louça. Deixa eu voltar lá na casa dos meus patrões e lavar a louça que eu não lavei ontem e tal. Só que quando ela chega, eles foram assassinados brutalmente. E aí que começa a história. Vai acontecer um monte de coisas, mas esse é só o comecinho da história. Tem outros personagens que vão surgindo depois, como a irmã do Fred, que é uma mulher muito frustrada, muito... todo mundo tá interessado. É péssimo você ser tão rico assim. Ele é bilionário, o cara. Ou era, né? Já que ele morre. Ele é bilionário. Então todo mundo quer saber quantos milhões vão para tua conta depois da morte do cara. E a irmã também não é diferente. Como eu disse, ele teve um passado pobre. A irmã sabe disso. Eles tinham um pai alcoólatra. E tem todo um rolo aí nesse começo de vida do Fred, que a irmã testemunha. E cria-se um certo laço, eles são meio parceiros nisso, tal, tem essa dificuldade em comum que os une. E ele acaba fazendo uma promessa para ela. Uma promessa em relação ao testamento dele. Ele já tinha um testamento pronto e ele fala para a irmã, não, vou mudar esse testamento e te favorecer. Então esse é um dos ingredientes, tudo gira também em torno desse testamento. E a gente vai conhecer uma secretária do Fred do passado, ela trabalhou um tempão com ele e tal, e a gente vai ver que ela também, indiretamente, acaba entrando nesse testamento. Então tem os advogados, então o que não falta é advogado, não é à toa que a Shari LaPena
é advogada, né? Ela trabalhou como advogada e como professora de português antes de ser escritora, que é uma mudança recente na vida dela, eu conto isso no vídeo anterior. Ela sabe muito do métier dos advogados, porque o que tem de advogado? A polícia é um policial, né? Então a gente tem aí o thriller com os ingredientes policiais necessários. A gente tem os policiais investigando a cena do crime e tudo. Uma cena terrível, mas que não deixa nenhuma pista. Não consegue encontrar. Houve um banho de sangue assim que os jornais locais vão falar desse crime, um absoluto banho de sangue, porque do Fred o pescoço foi cortado com uma faca ali, daquele jogo de facas que as pessoas têm em casa. O assassino puxou uma faca ali e cortou o pescoço dele com uma certa luta, o que fez com que jorrasse sangue por todo o ambiente. Então, o banho de sangue, a expressão que é tão usada, normalmente é literal nesse caso. Porém, eles não encontram nada do assassino, as roupas que ele usou, os detalhes que ele teve que usar para não levar com o sangue das suas vítimas, porque esse sangue realmente jorrou. Ele deveria estar em algum lugar relacionando, unindo aí o assassino às suas vítimas, mas isso não existe. E aí começa todo o mistério. É o trabalho de dois investigadores que vão tentar descobrir o que aconteceu aí, mergulhando um pouco no universo desses 3 filhos e dessas outras pessoas, né? Da irmã, dessa ex-secretária e tudo mais. Você vai conhecendo aos poucos essa história. Eu terminei de ler ontem e devo dizer que o final foi surpreendente. Ela surpreendente no sentido, você não consegue, você suspeita que todo mundo pode ser o assassino. Essa é a verdade, mas você não consegue concluir nada até que ela revele para você de fato quem foi o assassino. Mas ela faz um final diferente para a história e eu vou deixar para vocês descobrirem. Ela não põe um ponto final na história. Ela coloca 3 pontinhos, com um desdobramento no último capítulo, para você imaginar o que vai acontecer ali. Então é bem interessante, eu gostei. Eu não daria 5 estrelas, eu acho que o primeiro que eu li dela, alguém que você conhece, eu acho que eu daria 5 estrelas para ele. Eu achei que ele foi muito bem amarrado e ele te deixa muito presa ao texto. Ela tem essa característica, você não consegue parar de ler. Nesse, você não fica tão presa, apesar que ontem, então, tive que parar no meio do dia para ler e terminar logo, porque só lendo à noite, como você acaba dormindo, vai demorando, vai se arrastando pelos dias a leitura. Eu falei, não, agora eu tenho que saber o que vai acontecer nesse final. Então é esse tipo de livro que te faz ir de cabo a rabo o mais rápido possível, mas eu daria 4 estrelas. Acho que ela coloca esses elementos diferentes, o final eu achei bem diferentão. Colocar esses 3 pontinhos ao invés de um ponto final dá um certo charme à história e te satisfaz ao mesmo tempo. Não é que você vai ficar, mas quem é o assassino? Não, você não vai ficar pensando quem é o assassino, você vai saber quem é o assassino, mas com direito a o que vai acontecer. E que é bem bacana, achei criativo. Essa maneira que ela escreve em terceira pessoa é interessante e ela escreve sempre no presente, o que dá uma agilidade a esse texto. Ela gosta de frases curtas, tem muito diálogo, o que resulta numa leitura rápida, dinâmica, muito agradável de se fazer. Ela vai muito direto ao ponto, sem enrolação.
Eu gosto muito desse estilo, esse presente, é detalhe de escritor, né? Me fez olhar com outra, eu não gostava, eu particularmente escrevo pouco no presente, escrevo muito no passado. E ela me fez olhar o presente com outros olhos. Tanto é que eu fiz um conto recentemente, que talvez até tenha sido uma influência dessas leituras, e eu escolhi o presente. E eu achei muito legal e dá um efeito no texto. É bem subliminar, né? A gente, não, quando tá lendo, não pensa nisso. Mas como escritora, eu fico meio que analisando a forma como ela tá escrevendo. E isso dá um mistério a mais. O presente, ele é subliminar, mas te dá esse... Nossa, tá acontecendo agora. Mais ou menos isso. E é muito interessante. Então fica aqui essa resenha, sem spoilers importantes, do último jantar da Shari Lapena. E a gente se vê no próximo vídeo.